Nós temos pregado aqui sobre um tema, já está aqui, o poder incalculável de uma arma invisível. Hoje é o 4º domingo que nós falamos sobre esse mesmo tema. Domingo passado nós falamos sobre Elias, dentro do tema, né? Falei aqui sobre 1 Reis no capítulo 17, eu acho que eu preguei. E eu lembro que eu falei para os irmãos sobre a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, lembra disso? Judá e Israel. E aí eu vim descrevendo sobre pelo menos os últimos 5 reis do reino de Israel. E eu parei em Acabe. E Acabe, de todos os reis que houve antes dele, Acabe foi o pior de todos. A Bíblia fala que o pai de Acabe foi um mau rei aos olhos do Senhor, o avô de Acabe foi um mau rei aos olhos do Senhor, o bisavô e pelo menos mais duas gerações passadas, começando lá em Jeroboão, né? Foram todos maus reis. Mas quando chega em Acabe, a Bíblia é ainda mais incisiva, dizendo que Acabe foi um mau rei, mas não foi um mau rei como todos os outros, foi um mau rei pior do que todos os reis que veio antes dele. Por que ele foi um mau rei? Porque ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel trouxe para dentro do reino de Israel, que anteriormente adoravam a Deus, a adoração a um Deus chamado Baal. E esse Deus chamado Baal era o Deus da fertilidade, segundo a mitologia da Jezabel e do povo pagão. Então agora o povo de Israel não obedecia mais a Deus, eles não dependiam mais de Deus, eles dependiam de Baal. E a Bíblia fala que o povo de Israel entrou nesse caminho, esperando que Baal fizesse algo por eles e esquecendo que foi Deus quem tirou eles do Egito, foi Deus quem os abençoou no caminho do deserto. Eles esqueceram. Então nesse momento aparece na história um homem muito conhecido que se chama Elias, que foi um profeta. E a Bíblia diz que Elias, acho que o retorno aqui se pode aumentar um pouquinho. A Bíblia fala assim que Elias, agora ele vai em direção ao rei Acabe, e ele diz para Acabe o seguinte: olha, Acabe, para que você saiba que você está fazendo a coisa errada e caminhando na direção errada e levando o povo de Israel na direção errada, nos próximos 7 anos não vai chover. Você vê que eles estavam adorando a um Deus chamado Baal, e esse Deus chamado Baal era o Deus da fertilidade. Era o Deus que fazia chover, era o Deus que fazia a terra ser próspera, era o Deus que fazia os legumes, os vegetais, as árvores frutíferas crescerem. Tudo isso segundo a adoração de Jezabel. Então agora ele vem e diz: não vai chover nos próximos 7 anos. Então ele está fazendo uma afronta, um desafio diretamente a quem? A Baal e a Jezabel. Aí a Bíblia fala assim, que depois que ele foi lá e falou para Acabe que não ia chover, a palavra do Senhor veio para Elias, e a palavra do Senhor veio dizendo o que para Elias? Sai daí e esconda... obrigado, Darcy, tinha esquecido. Sai daí e esconde-se. Vai se esconder. Vai ficar na beira do rio. Não se preocupa, porque eu vou fazer com que os corvos levem pão e carne para você. E você vai beber da água do rio. A palavra do Senhor veio para ele. E a Bíblia fala que ele ficou lá durante algum tempo, mas o rio secou. Quando o rio secou, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio para Elias novamente, dizendo para Elias ir para uma cidade vizinha, que lá teria uma viúva, e a viúva alimentaria Elias. E a Bíblia diz que ele obedeceu, e foi assim. No domingo passado foi isso que eu preguei, e eu mostrei o poder da palavra, porque a palavra do Senhor veio para Elias. Elias obedeceu, e os corvos o alimentou, e o rio fez com que ele tivesse saúde. Quando houve problema e o rio secou, o Senhor direcionou ele para uma viúva, e a viúva o alimentou. Tudo isso porque a palavra do Senhor veio para Elias. E eu falei para vocês, falei para nós aqui juntos, que quando você ouve a palavra do Senhor, você não precisa se preocupar. O grande problema é que nós não nos concentramos em saber o que o Senhor está falando.
Então, eu vou para a televisão, eu vou para a internet, eu vou para o líder, eu vou para o pastor, mas a resposta está aqui, porque a palavra do Senhor veio para Elias, e todas as vezes que a palavra do Senhor veio para Elias, ele obedeceu, e a Bíblia diz assim, que ele teve sucesso, ele foi próspero. Hoje eu quero dar continuidade nessa palavra, e eu quero mostrar para você o problema que Elias enfrentou quando a palavra do Senhor veio para ele e ele decidiu fazer do jeito que ele queria. Todas as vezes que nós lemos aqui, o Senhor falou para Elias por intermédio da palavra, porque a Bíblia diz a palavra veio para Elias, e ele obedeceu e teve sucesso. Mas houve uma situação aqui que a Bíblia diz que o Senhor falou para Elias: Elias, apresente-se para Acabe. Porque lá atrás ele mandou ele se esconder, lembra disso? Sim ou não? Esconda-se, ele se escondeu. Mas agora no capítulo 18, versículo 1, o Senhor fala: agora é hora de você apresentar-se. 18:1 diz assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio para Elias, dizendo: vá e apresente-se a Acabe, pois enviarei a chuva sobre a terra. Aí a Bíblia diz então que lá atrás mandou ele se esconder, ele se escondeu, teve sucesso. Agora a palavra de Deus diz que o Senhor mandou ele se apresentar, e ele se apresentou, mas ele não poderia só se apresentar, ele tinha que dar um recado. Qual era o recado? Vai chover. Era isso que ele deveria falar. A Bíblia diz então que ele saiu da onde ele estava escondido e foi em direção ao encontro com o rei Acabe. Para a história aqui, até aqui eu falei sobre Elias, tá? Congela essa informação. Agora eu vou lá para o palácio. Então eu falei para você tudo o que aconteceu com Elias. Agora eu parei a história aqui e vou para a história lá de dentro do palácio. Acabe está aqui no palácio, muito nervoso porque não tem água. Se não tem água, não tem prosperidade. Se não tem chuva, a terra não brota. Os animais não têm água para beber, e começa um caos dentro do reinado de Israel, que está sob a liderança de Acabe. Acabe então encontra o líder do palácio, uma espécie de gerente, e ele diz para esse gerente, que se chama Obadias: Obadias, vamos sair vasculhar esse país inteiro procurando água, porque os meus cavalos e os meus jumentos estão morrendo. E a Bíblia diz que Acabe foi para um lado, e Obadias, que era o braço direito de Acabe, foi para outro lado. Se concentra na história, daqui a pouco você vai entender tudo, tá bom? Então, a Bíblia fala que o caminho que Obadias decidiu procurar água foi o mesmo caminho que Elias decidiu ir para o palácio. Chegou uma hora que os dois se encontraram. Quando eles se encontram, Obadias, que não se dobrou diante de Baal, mas continuou adorando a Deus, mesmo morando no palácio, fala para Elias: Elias, não acredito que você está aqui, você não está morto. Elias fala: não estou morto, e eu vim aqui para conversar com Acabe. Então, Obadias, volta e diga para Acabe que eu estou aqui. Obadias fala assim: eu não posso fazer isso. Se eu voltar e disser que você está aqui, ele vai me matar, porque ele está te caçando faz tempo. O certo era eu te matar e dizer que te matei, então eu não posso fazer isso. Aí Elias diz para ele assim: vá e não tenha medo, porque ainda hoje eu me apresentarei para Acabe. Aí a Bíblia diz que então a Bíblia fala que Elias, depois de passado aquele dia todo, se apresentou para Acabe. E ele foi conversar com Acabe. O que era para ele dizer para o rei Acabe? Vai chover. O que era para ele dizer para Acabe? Só as mulheres, 1, 2, 3 e? Só os homens, 1, 2, 3 e? Todos juntos, 1, 2, 3 e? Não é legal fazer isso? Era só isso que ele tinha que fazer: ir lá e falar: vai chover. Mas a Bíblia conta que quando ele chegou lá, não foi isso que ele fez. Vamos ver o que ele fez. Olha aí na sua Bíblia, no capítulo 18, versículo 16. Diz assim: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, respondeu Elias, mas você e a família do seu pai têm.
Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 450 de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Traga-nos 2 novilhos, escolha eles um, cortem-no em pedaço e ponha sobre a lenha, mas não acenda fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder do meio do fogo, esse é Deus. Então o que ele faz? Era para ele ir lá e dizer o quê? Vai chover. Mas ele chega lá, chama Acabe e fala para Acabe reunir todo o povo de Israel. E diz para Acabe também reunir todos os profetas de Baal, que era 450. E reunir também todos os profetas de uma outra deusa chamada Azerá, que era 450. Reúne pelo menos 900 pessoas, fora o povo de Israel. Quando chega lá, ele fala assim: pega 2 novilhos, um para os profetas de Baal e outro para mim. Corta no meio e não acende fogo. Vamos agora cultuar ao nosso Deus, e o Deus que vier e consumir com fogo, esse é Deus de verdade. E Elias falou: vocês começam. Uma disputa. Tranquila, né? Disputa tranquila, né? Fácil. Aí a Bíblia fala que eles começaram pela manhã a cultuar Baal. Passou o dia, passou a manhã do outro dia, deu meio-dia e nada de Baal vir consumir o fogo. Aliás, consumiu o animal. Aí Elias começa: eu acho que o Deus de vocês dorme, hein? Fala mais alto, talvez ele não está escutando. Será que o Deus de vocês foi acudir outro povo e esqueceu de vocês? E começa a provocar. E a Bíblia diz que eles faziam rituais, se machucavam um ao outro para provocar Baal, e nada aconteceu. Aí a Bíblia diz assim, que depois de passado mais de 24 horas, Elias falou: agora é minha vez. E está muito fácil isso aqui. Ele fala: pode molhar o animal aí. Aí eles jogam água. Ainda está seco demais, molha de novo. Eles jogam água de novo. Ainda está muito fácil, pode encharcar. 3 vezes eles jogam água, e a Bíblia fala assim que o altar em que Elias colocou o animal, a água caía pelas beiradas. Então Elias falou: Deus, eu sei que o Senhor me ouve. Está aqui o sacrifício, venha e consuma isso para que todos saibam que há Deus em Israel. E a Bíblia diz que veio o fogo, consumiu o animal, e diz que o fogo ainda lambeu a água que estava dos lados. Amém, uma bênção. Aí a Bíblia fala assim, que depois disso, Elias falou assim: agora vamos todo mundo correr atrás dos profetas de Baal. E eles saem correndo atrás dos profetas, prende os profetas e mata os profetas de Baal. O que era para ele fazer? Só falar que vai chover. Mas ele achou que estava muito pouco. Só falar que vai chover? Olha, lá atrás, no capítulo 17, Deus disse o que para ele? Se esconda. Ele se escondeu e tudo fluiu. Os corvos vão te alimentar. E os corvos alimentaram. Bebe água do rio. Ele bebeu água do rio. Acabou a água do rio. Vai para um lugar que vai ter uma viúva. A viúva vai te alimentar. Foi assim que aconteceu. Agora apresente-se. Ele se apresentou. E diz que vai chover. Aí quando ele chegou lá, eu acho que ele se empolgou. E ele matou todos os profetas. Talvez você está pensando, nossa, será que está certa essa pregação? Eu achava que Elias, fez tudo certinho. Mas olha que interessante, lá no versículo 41 do capítulo 18. Vou ler o 40 e 41. Então Elias ordenou-lhe: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar.
Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o monte do Carmelo, dobrou-se o joelho no chão e pôs o rosto entre os joelhos. Então, olha, lá no capítulo 18, versículo 1, Deus diz: vai lá e fala que vai chover. Ele só foi a falar isso lá no versículo 41. Do versículo 1 ao 41, que deu 40 versículos, ele fez como ele achava que devia fazer. Então ele prende os profetas, mata os profetas, desafia o Deus dos profetas, que a própria Bíblia condena. Você nunca deve fazer isso. Nunca deve rir do Deus do outro. Por mais que nós não cremos na imagem de barro, mas eu não posso fazer isso. Aí a Bíblia conta que ele falou: olha, vai chover. Contou para Acabe. Só que depois que ele já tinha feito tudo isso, aí a Bíblia diz que ele sobe no monte. E lá no monte ele vai orar. E a Bíblia conta lá, ele se dobrou até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E orou, pedindo para que o Senhor fizesse chover. Aí ele fala para o servo dele: vá e olhe na direção do mar. Ele foi e olhou, voltou e disse: não tem nuvem nenhuma ainda. Ele disse: vai lá e olhe de novo. Ele foi e olhou, voltou e disse: não tem nuvem nenhuma ainda no mar, não vai chover. A Bíblia fala que Elias mandou o servo ir olhar 7 vezes para ver se tinha nuvem. Olha que interessante, Deus falou para ele só ir lá e avisar: Acabe, vai chover, tchau. Mas ele chegou lá e ele quis fazer outras coisas. Agora ele precisou orar para chover, mas ele não precisava nem orar para chover, porque Deus mandou ele só avisar. Agora imagina a ansiedade de Elias. Ele sobe para o monte e ora: Senhor, pode liberar a chuva agora. Aí ele fala para o servo: vai lá ver se já está chovendo. Aí o servo vai lá, olha, volta, não está chovendo. Não, Elias. Ô Senhor, o Senhor falou que ia fazer chover, Deus. Faz chover agora, em nome de Jesus, que comece a chover agora. Vai lá ver. Aí ele ia lá: não tem nuvem nenhuma ainda, Elias. Ô Senhor do céu, o que está acontecendo? O Senhor falou para mim 7 vezes orando. Por que eu estou falando isso para você? Porque é um grande problema quando eu quero ajudar Deus. Deus não pediu para ele matar profeta nenhum. Deus não pediu para ele prender profeta nenhum. Deus falou para ele ir lá e avisar que ia chover. Se ele faz o que Deus mandou, tinha sucesso e ele voltava para a vida dele. Você vai ver que isso aqui é só o começo da ansiedade de Elias. Não está nem começando ainda. Depois de 7 vezes orando, a Bíblia diz que apareceu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pequenininha, mas ele não precisava passar por essa ansiedade. Sabe por que muitas vezes nós ficamos ansiosos? Porque nosso coração é cheio de boas intenções. Mas de boas intenções, completa a frase, está cheio. Deus não precisa da sua ajuda. Deus precisa só que você ouça a palavra e obedeça. O grande problema é que eu e você, nós somos homens. Aí nós queremos ajudar Deus. Então eu começo a fazer coisas que Deus não pediu. Esse pecado chama presunção, que é fazer o que Deus nunca pediu para você fazer. Tem o pecado da desobediência e o pecado da presunção. Desobedecer é não fazer o que foi pedido. E presunção é fazer o que você acha que deveria ser pedido. Nós corremos o risco de cair nesses 2 pecados. De não obedecer o que Deus mandou você fazer, como também de criar situações que Deus nunca pediu para você fazer nada. É um grande problema quando você vai lutar guerra que não é sua. Deus nunca pôs para você lutar. Mas você entra na guerra. A Bíblia fala que o Senhor falou para Elias só ir lá e falar uma coisa, mas ele prolongou, ele aumentou um ponto a mais. Você sabe, essa noite, eu nem falei para a pastora Bruna, ontem, eu lá em São Paulo tenho um grande amigo que tem um apartamento muito bom, mora num condomínio bem legal, e tem sauna. Então, diversas vezes eu fui para lá, vem comer uma pizza aqui, daí eu já ia e levava roupa para ir na sauna. Aí
uma dessas vezes eu fui na sauna, chegou lá, eu encontrei, junto com o meu amigo, um outro cara fazendo sauna. Aí chegou lá, opa, tudo bem e tal. Eu não conhecia ele. Aí ele falou, poxa, vocês chegaram, mas eu já estou saindo, olha, já fiquei um tempão aqui. Ele foi embora. Aí ontem, foi sábado, né? De sexta para sábado, eu tive um sonho. Com quem? Com o cara da sauna, que eu vi uma vez há mais de 1 ano e meio atrás. Você sabia que a sua mente é incapaz de criar rosto em sonho? Quando você sonhar, você só vê rosto conhecido, porque a sua mente não cria rosto. É cientificamente provado. Você pode não saber quem é, mas você já viu. E eu sonhei com esse rapaz. E no sonho eu cumprimentava 2 filhos dele e ia cumprimentar ele. Quando eu ia cumprimentar ele, ele estava com a cara caída assim, triste. Daí eu falava, o que foi? Ele falava, os problemas aí e tal. E eu acordei, Deus falou, liga para ele, diz para ele recorrer a mim. E diz para ele recorrer a mim logo. Tinha esse asterisco, tinha que ser rápido. Falei, meu Deus, mas eu não conheço o rapaz, o nome dele é Silvestre. Você vê que não é um nome comum, né? Porque se for Stallone, eu estou perdido. Piadinha. Aí eu liguei pro meu amigo. Amigo, lembra aquele dia assim, rapaz, tive um sonho com o cara, preciso ligar para ele. Só que eu fui ligar 2 da tarde, né? Que eu fiquei resistindo Deus, né? Não, Deus, vamos pensar em outra... E se eu só orar? Só oro por ele aqui. E se eu falar pro meu amigo procurar ele lá? Deus falou, não, é para você ligar. Liguei pro meu amigo, pedi o telefone do rapaz. Liguei pro rapaz, ele não atendeu. Liguei no WhatsApp, ele atendeu. Falei, Silvestre, aqui quem fala é o Bruno. A gente não se conhece, nós se encontramos uma vez na sauna. Imagina o rapaz ouvindo, que esse cara quer comigo na sauna. Só que eu já fui falando rápido, né? Para ele não pensar bobagem, né? E eu precisei te ligar porque Deus tem um recado para dar para você. E aí eu dei um recado para ele, isso que eu acabei de dizer para você aqui. E falei para ele, olha, recorre ao Senhor, rápido, porque Ele tem a resposta para você. Eu nem lembrei de orar por ele, agora que eu estou pensando, nem orei por ele por telefone, só dei o recado mesmo. E falei para ele que eu tinha um amigo lá, assim, se ele pudesse procurar esse meu amigo, enfim, e desliguei o telefone. Eu fiz o que Deus mandou, ponto final. Eu não quero saber mais nada. Mas o prédio é um prédio de alto, como é que fala? Quando é alto padrão. Aí sabe que dá uma vontade de falar, então rapaz, eu tenho um seminário aqui. Os meninos comem um monte, rapaz. Você não pode fazer uma oferta? Você não pode ajudar a gente com a caixa de leite por mês? Mas se eu faço isso, eu estou ajudando Deus. Deus precisa de ajuda, irmão? Não. O que Elias fez aqui foi tentar ajudar o Senhor. Esses homens estão destruindo Israel, eu vou acabar com todos eles. O Senhor ainda honra. Mas a Bíblia diz que ele foi pedir para Deus, faz chover. Ele foi pedir algo que Deus já tinha dito que daria. Deus já falou que daria. É a mesma coisa eu estar esperando um presente, está confirmado que o presente vir lá e insistir para dar o presente. Já está garantido, já é meu, eu não preciso mais pedir. Por que ele foi pedir e orar 7 vezes? Porque tinha algo de errado. E eu quero continuar mostrando para você que tinha algo de errado. Lá no capítulo 19, fala assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Aqui também é uma observação interessante, porque Acabe era um frouxo, você sabe, né? Era um rei frouxo. Quem mandava na casa dele era a mulher. Então, ele teve um problema lá e ele vem e conta para a mulher. Ai, queria te falar aqui, você nem sabe o que Elias fez. Elias, fiquei tão triste. Sabe aqueles maridos que chegam para a esposa e falam, o que foi, bem? Nada. Fiz a janta para você, não estou com muita fome. Por quê? Fala, o que aconteceu? O gerente não batia a meta, ele veio, falou um monte de coisa para mim. Olha, sua esposa é sua parceira, mas tem muita coisa que a sua esposa não precisa saber. Porque a Bíblia diz que as mulheres são frágeis.
Jezabel era mandareta porque tinha um Acabe lá. Só tem Jezabel na casa que tem Acabe. Acabe não mandava em nada, então Jezabel assumiu tudo. Se mulher manda dentro de casa e desmanda, homem, não adianta você reclamar, adianta você mudar, porque ela só manda porque você é Acabe. Só tem Jezabel na casa que tem Acabe. Tá entendendo? Ah, então o homem manda e mulher... Não é autoritarismo. É entender o que é autoridade, princípio de revelação. É entender que o homem é a cobertura da esposa. Se o homem não dá cobertura para a esposa e deixa para a esposa decidir, depois se der errado, a culpa é do marido ou da esposa? É do marido, mas vai cair sobre a esposa. Por quê? Porque o marido deixou a esposa numa situação que Deus não colocou ela. O homem tem que cuidar da mulher, proteger a mulher. Se o homem não faz isso, inevitavelmente vai nascer uma Jezabel dentro de casa. Aí a Bíblia fala que Jezabel... Cadê? Aí no versículo 2, por isso Jezabel mandou uma mensagem para Elias, dizendo que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas de Baal. Olha, ela ameaçou ele de morte, falou, vou matar. É a mulher que manda no marido, o marido vem e reclama, não, deixa que eu resolvo isso aí. O que foi que o pastor falou para você? Né? O que te fala aqui? Como é que é? Eu não estou acreditando. Você vai resolver isso, Acabe? Aí Acabe fala, não sei resolver. Então deixa que eu resolvo. Eu corto a cabeça de um, mas isso não vai ficar assim. Aí a Bíblia fala assim, que Jezabel falou que ia matar Elias. Por que ela falou que ia matar Elias? Porque ficou 7 anos sem chover? Não. Porque a chuva chegou agora? Não. Jezabel falou que ia matar ele porque ele matou os profetas de Baal. Algo que Deus não mandou ele fazer. Deus não disse para ele fazer isso. Aí a Bíblia fala agora que Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Olha que interessante. Lá no capítulo 17, a Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor veio para Elias e disse, esconda-se. E ele se escondeu. Agora aqui no 19:3, a Bíblia diz que Elias decidiu se esconder porque ele sentiu medo. E ele se escondeu para salvar a própria vida. Olha aqui para mim. Quando você decide tomar as decisões sem ouvir a Deus, a sua vida recairá sobre você. A sua vida é sua responsabilidade, mas quando você ouve a Deus, a sua vida é responsabilidade de Deus. Olha que coisa tremenda isso. Porque ele teve que fugir para poupar a própria vida. Mas por quê? Porque ele decidiu fazer o que ele achava que tinha que fazer. Lá no capítulo 17, ele foge, porque Deus mandou ele fugir. E o Senhor manda a corvo alimentar, o Senhor dá água para ele, o Senhor arruma uma viúva para alimentá-lo. Por quê? Porque a vida de Elias era a responsabilidade de Deus. Porque Elias ouviu a voz de Deus, a palavra do Senhor veio para Elias. Então, a partir do momento que a palavra do Senhor vem para mim, a minha vida não é minha responsabilidade. A minha vida é responsabilidade de Deus. Mas agora que a palavra do Senhor veio para Elias e Elias decidiu fazer o que lhe parecia bom e justo, então a vida de Elias é responsabilidade dele. Ele teve que fugir para que a vida dele estivesse protegida, guardada, para salvar a própria vida. Deixa eu te falar uma coisa, a sua vida é propriedade de Deus, quando a palavra de Deus vem para você e você obedece. Se você não vive segundo a palavra, a sua vida recairá sobre você mesmo. É como uma mãe que fala para o filho, filho, não vai, eu lembro de mim, quando eu era pequeno, meus amigos pegavam a bicicleta e falavam, vamos para o centro de Mauá. E eu falava para minha mãe, deixa eu ir para o centro de Mauá? E ela falava 3 vezes não. Já ouviu 3 vezes não? Da mãe é horrível. Não, não e não. Nossa, eu ficava possuída assim, vontade de falar, que inferno! Não é assim? Aí, eu não ia. A minha vida é responsabilidade de quem? Da minha mãe. Agora, se ela fala não, não e não, e eu vou escondida, a responsabilidade é de quem? Minha.
Se você ouve a palavra do Senhor e obedece, a sua vida está nas mãos dele. Ele cuida de você. Nem que ele faça os corvos vir alimentar. Nem que ele faça o rio matar a sua sede. E nem que acabe a água do rio, ele arruma outro jeito para te alimentar, para cuidar de você. Agora, quando você decide agir segundo aquilo que você acha bom, sabe o que acontece? Mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Enquanto o filho pródigo estava dentro da casa do pai, ouvindo o que o pai dizia, a vida do filho pródigo era a responsabilidade de quem? Do pai. Tanto que quando ele volta, ele não tinha nada. O pai dá roupa, sandália, anel e comida. Por quê? Porque agora que ele voltou e ele ouve a palavra do pai, então a vida dele é responsabilidade do pai. Você sabe que muitas vezes nós reclamamos da vida que temos sem motivo. Por quê? Você só tem a vida que você tem porque você não está ouvindo a palavra do Senhor. Ou você só tem a vida que você tem porque você está ouvindo a palavra do Senhor. Não adianta você reclamar. A partir do momento que você entrega a vida para o Senhor, a sua vida é dele. Ele te direciona, ele cuida de você. Você vê que depois disso a Bíblia fala assim, ó. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Olha, o que ele deseja? A morte. Ele entrou num buraco aqui, que hoje nós chamamos de... Qual que é a doença do século? Depressão. Ele entrou em depressão. Por que ele entrou em depressão? Porque ele... Vem aqui, Mateus. Ele estava andando com Deus. Ele estava andando com Deus. Então o Senhor falava para lá, e ele ia para lá. Ainda que aqui estava muito ruim, mas ele estava com o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Agora aqui não está mais bom, vamos para lá. E ele vinha para cá. Ainda que aqui não estava bom, mas ele estava com o Senhor. A responsabilidade da vida dele é do Senhor. Mas chegou um momento que ele falou, não, eu vim até aqui com o Senhor, mas aqui eu acho melhor eu ir por outro caminho. E aí ele foi por outro caminho. A partir de agora a responsabilidade dele é dele, não é mais do Senhor. Elias é um grande homem de Deus, Elias é um profeta do Senhor, mas a Bíblia mostra que ele se equivocou em algum momento aqui, porque ele decidiu fazer o que lhe parecia bom. Não faça o que te parece bom, faça o que a palavra de Deus diz que é bom. Porque ainda que não pareça bom, se é a palavra de Deus, então é bom. Agora, se o que lhe parece bom não for palavra de Deus, pode ter todo jeito de coisa boa, mas não é bom. Por quê? Porque não envolve o Senhor. Se não envolve o Senhor, é obra da carne. Se é obra da carne, não prospera, porque da carne nada se aproveita. Sabe o que é interessante? Olha lá no 18:10, volta um pouquinho. 18:10 não, 18:13. Lembra de Obadias? O servo de Acabe, quem lembra que eu falei dele? Olha o que ele fala para Elias. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci com comida e água. Olha o que esse homem fazia. Os profetas de Baal, que eram 450, tomaram conta de Israel e estavam matando os profetas do Senhor. Então esse homem que trabalhava no palácio, era o braço direito de Acabe, mas mesmo assim não se dobrou a Baal. O que ele fez? Ele escondeu 100 profetas do Senhor em 2 cavernas, e ele sozinho levava pão e água para esses homens. Quantos profetas do Senhor tinha? 100. Olha o que Elias fala lá no 18:22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Olha como é que ele disse que só sobrou ele, se como era o nome do homem? Obadias disse que tinha 100, disse para ele que tinha 100. Sabe por quê? Porque ele acabou entrando num caminho que ele achava que ele era o cara. Só tem eu que ministro. Só tem a igreja Casarão de Araucária que é a boa.
Minha célula é que é a boa. Eu é que sei o que fazer. Nesse momento aqui, ele saiu dos caminhos que o Senhor tinha para ele. E ele acabou fazendo o que lhe parecia bom. Você sabe que quando nós fazemos o que nos parece bom, tem algo que acontece nos nossos ouvidos. Nós não ouvimos mais ninguém. E só resta entrar na caverna, que foi onde Elias entrou. Não houve mãe, não houve pai, não houve amigo, não houve pastor, não houve discipulador, não houve líder, não houve a esposa, não houve o marido, não houve o Senhor, então só houve ele, só sobrou eu aqui. Não, tem mais 100, que está morando em caverna, que está sendo alimentado por um homem. Como é que você diz que só sobrou você? Aí ele vai e faz o que parece bom, no final ficou depressivo, pediu a morte. Mas olha, para encerrar, eu quero ler mais 3 versículos. Lá no versículo 6. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Lembra lá no capítulo 17, quem que alimentou Elias? Os corvos. E depois, a viúva. Lá no capítulo 17, a fé de Elias estava onde? Alta, grande, porque fé é mensurável. Há momentos que o Senhor fala para os discípulos: homem de pouca fé. E tem momento que ele fala para uma mulher que pede para ele as migalhas do pão. A fé dessa mulher é grande. Então fé é mensurável, tem tamanho. A Bíblia fala assim, que quando a fé dele estava lá em cima, quem levou comida para ele foram os corvos e as viúvas. Mas aqui nesse momento que a fé dele está lá embaixo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor... Sempre quando você vê na sua Bíblia dizendo o anjo do Senhor, então é o próprio Deus encarnado. O anjo do Senhor com S maiúsculo, é o próprio Deus. Você sabe que tem momentos que o Senhor envia pessoas para cuidar de você, mas quando a coisa estiver muito ruim, Ele mesmo vai te socorrer. O próprio Deus vai levar alimento para você. Tem ocasiões que é corvo, que é uma ajuda, que é um suporte, uma cesta básica resolve, mas tem momento que você vê que é o próprio Deus que está te dando. No momento de maior crise dele, o Senhor veio acudir. E olha que interessante, o Senhor deu para ele pão e água. E com a força daquele pão e daquela água, ele caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Fala para mim, que tipo de comida que tem poder para dar força durante mais de um mês? 1 mês e 10 dias, só o pão do Senhor, só a palavra do Senhor. Ele voltou a comer a comida correta, ele voltou a se alimentar daquilo que era o suficiente para ele passar mais de um mês. Quero dizer uma coisa para você, eu não sei como é que está as suas finanças, a sua fé, os seus dias, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você comer a comida certa, você passa mais de um mês sem precisar comer outra coisa. Se você comer a comida certa, você não precisa de terapia de casais. Se você comer a comida certa, você não precisa de aumento salarial que vem do seu chefe. Se você comer a comida certa, você não precisa da economia do país e nem da política do país. 40 dias e 40 noites caminhando com a força de pão e água. Convenhamos, pão e água não tem força para dar para a gente nem 2 horas. Ele caminhou 40 dias e 40 noites, porque ele comeu a comida do Senhor, a comida certa. E olha que interessante, aonde que ele foi parar depois de ter comido a comida certa? Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Quando você come a comida certa, você vai parar onde? No monte do Senhor. Guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Não adianta você comer a comida errada e esperar que o milagre aconteça. Não adianta você colocar lá no seu celular, no seu fone de ouvido, músicas que vai fazer você se tornar ainda mais almático, ainda mais almática. Não vai resolver seu problema.
Não vai resolver o seu problema você assistir 3 séries no Netflix. Comida errada. Não vai adiantar você pegar e ir para a academia esperando que isso supra a sua fome. Não vai adiantar. Não adianta você esperar, solteiros, que quando você casar tudo vai resolver a sua vida. Tudo será resolvido na sua vida. Essa não é a comida certa. A comida certa não é a casa própria. A comida certa também não é o carro. Não é o emprego. Não é o marido nem a esposa. E não é filho também, para aqueles que ainda não têm filho. A comida certa é a palavra de Deus que tem poder para fazer você ser sustentado por mais de um mês inteiro sem comer outra coisa. Não tinha salário, não tinha mulher para Elias, não tinha filho, não tinha luxo, não tinha carro, não tinha armas, mas tinha o quê? Comida certa. Com a comida certa ele caminhou 40 dias e 40 noites. E aonde acabou a viagem? Aos pés do Senhor, no monte de Deus. Sabe, com todos esses dias que nós estamos falando sobre isso, o foco principal é só um: vá para a palavra. Aqui tem todas as respostas. Aqui tem comida certa. Por que nós reunimos todo domingo aqui? Só por um motivo: porque a comida que nós comemos é a comida certa. Se nós reuníssemos aqui para qualquer outra coisa, você já não estava mais vindo. Mas por que você mantém a sua vinda para cá todos os domingos? Por um motivo: a comida é certa. Aquele irmão ali, ó, é lá do casarão do Rio Grande da Serra. Dá um tchau aí, irmão. É lá em 20 quilômetros de Mauá. Ele trabalha de caminhão. E ele veio fazer uma viagem para cá. Ele deixou o caminhão dele estacionado para carregar, pegou um Uber e veio para cá. Mas por que ele está fazendo isso? E por que ele não está no shopping, no cinema? Porque ele está comendo a comida certa. Essa comida vai dar força para ele. Se você não come a comida certa, você vai precisar ficar comendo outras coisas o tempo todo. Você come a comida certa, aquilo ali te sustenta. Você acha que nesses 40 dias ele não passou por momentos difíceis? 40 dias caminhando. 40 dias andando. E não tinha Nike Air com um amortecedor, não. Era na sandalinha. Você acha que ele não passou por momentos de dificuldade? Mas a comida certa o manteve em pé. Comer a comida certa faz você se manter em pé, mesmo que você use sandalinha e não tenha condições para ter outra coisa. Eu estou comendo a comida certa e isso me mantém. Não é uma bênção saber disso, irmãos? Não é bom saber que mesmo o grande Elias, profeta, em algum momento se equivocou, mas o Senhor foi misericordioso com ele e fez ele voltar a comer a comida boa. Se o Senhor fez isso com Elias, Ele vai fazer com você também. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor, dizendo para o Senhor que você quer mudar a sua dieta. Fala para o Senhor: eu tenho me alimentado, Pai, de Netflix, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de rede social. Eu tenho me sustentado, Senhor Jesus, de paixões momentâneas. Eu tenho me sustentado das minhas próprias lágrimas. Eu tenho me sustentado por músicas, por canções. Mas, Senhor Jesus, eu declaro que a minha dieta vai mudar. O meu alimento é o Senhor, o meu alimento é a Tua palavra. Diga isso para o Senhor, abra sua boca. Declare isso a Ele. Amém. Aleluia. Senhor, nós declaramos, Pai, nós declaramos que o nosso alimento é a Tua palavra, ela que nos sustenta, Pai.
E se o Senhor nos der a direção, nós vamos obedecer a direção que o Senhor nos dá. Senhor, nós não voltaremos atrás, Pai. Nós não andaremos por aquilo que parece correto, por aquilo que parece bom. Nós andaremos pela Tua palavra, porque mesmo que em algum momento pareça que não seja o melhor, se é a Tua palavra, então é o melhor para nós. Nós declaramos, Pai, que a Tua palavra é o nosso alimento, e Ele nos fará caminhar por mais de um mês inteiro, sem precisar de coisa alguma, Pai. Nós precisamos somente da Tua palavra, e nós declaramos, Pai, que nós vamos comer a comida certa. Essa comida certa traz saúde física, saúde emocional, saúde mental, e faz nós construirmos, Pai, faz nós construirmos, Senhor Jesus, uma casa no Senhor, Pai. Nós construiremos, Senhor Jesus, confiaremos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, irmãos, glória a Deus. Crie uma rotina de alimentação da palavra, crie uma rotina, estabeleça momentos que você vai ler a Bíblia, porque isso aqui é vida de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, unção não vem só com imposição de mãos, unção vem com disciplina. Se você não tiver disciplina de leitura da palavra, se você não tiver disciplina para buscar o Senhor, você não vai ter o que você quer. A unção não vem, porque a unção não vem num culto só, unção vem com disciplina. Amém? Glória a Deus. Que em nome de Jesus você seja apaixonado pela palavra. Eu sou apaixonado pela palavra. Eu vou viajar, eu levo a Bíblia, eu gosto de ler na praia. É igual namorada, sabe? Vamos ficar na praia aqui namorando? Parece que é outra coisa, né? Vamos ficar no campo. Tem momentos que Deus fala com você através da palavra de Deus em lugares específicos. Portanto, crie uma rotina de alimentação, dieta da palavra. Amém, irmãos? Deus abençoe, uma boa semana. Sábado que vem, às 15 horas, traga visitantes, tá, mulheres? Traga as amigas. E é isso aí. Deus abençoe.